Olá, olá todo mundo. Olá, Claudiana, Lisandra, Tatiane. Boa noite a todo mundo nesse domingo, dia 30 de maio, é a nossa banquinha de número 37. Muito bem-vinda a todo mundo. Eu queria muito agradecer a todas vocês que ontem foram às ruas, ou todas vocês que desde casa quiseram estar na rua, mas pelas razões mais variadas não estiveram, mas que acreditaram na importância das pessoas que estavam nas ruas. Eu acho que ontem foi um dia muito especial para todas nós, né? Muito obrigada, né, a todo mundo. Eu fiz aqui com o Ramon que seria me somar a vocês. Como eu sempre digo, eu continuo ouvindo histórias de famílias que perderam mulheres na pandemia, na gravidez, no parto, no puerpério. Nós fomos ao STF para tentar garantir às mulheres grávidas a vacinação, junto com o PSOL, a ANICE e a Clínica Cravinas na UNB. Nós estamos ainda esperando uma decisão do Supremo. No dia de hoje, a doutora Melânia Amorim, que é uma médica de Campina Grande, na Paraíba, e que está à frente de várias pesquisas sobre esse tema, só no dia de hoje, a doutora Melânia perdeu 2 mulheres da qual ela cuidava. Então, nós estamos falando de algo absolutamente urgente de ter um enfrentamento sério no país, né? Eu queria contar a vocês, na leitura da semana, eu continuei lendo essa semana o Walter Ugumãe, que nós falamos na semana passada, mas é o livro Contra Mim, que é um pouco a história da infância, da adolescência dele. Se vocês tiverem esse livro, tiverem como encontrar, eu queria muito que nós pensássemos. Eu achei tão fabulosa essa definição dele sobre pensar e ter ideias. Eu vou ler rapidinho, na página 37. Ele dizia: era assim muito fácil que eu fizesse do mundo um engenho próprio, colado com as lógicas mais estapafúrdias, a pensar sozinho, que significaria ter nascido tão longe de casa. Ele havia nascido em Angola e estava em Portugal. Tinha ideias hexagonais, ideias e medos hexagonais, complexas estruturas com estrago poético que assomavam por necessitar de atribuir significados sem grande auxílio e talvez talento. Eu passei horas, gente, pensando o que seriam ideias hexagonais, né? E a minha esperança é que, de alguma maneira, nós tenhamos isso, mesmo sem saber o que seja. É o Walter Ugumãe, Contra Mim, no capítulo que se chama Ideias Hexagonais. O tema de hoje, o áudio tá baixinho? Peraí, pode ser minha responsabilidade aqui. Me diz se melhorou, Tatiana. Vou só esperar vocês me dizerem se o áudio também tá bom. Pode ser que eu estivesse falando baixinho, tá? Podemos começar? Obrigado, Eisex, por colocar aqui. Também é super maravilha, gente. Esse verbo maravilhar-se, ele é um verbo tão maravilhoso. Ele é um verbo sobre encontro, sobre encantamento da vida. E o Walter Ugumãe vai dizer nas mais belas coisas da vida que é preciso se manter iludido com a vida para se encantar com ela, né? E aqui é um dos momentos em que nós nos mantemos iludidos pelo encantamento com a vida, que é sonhar. Do que nós vamos falar hoje é sobre como nós podemos sonhar falando de nós mesmas, né? Então, eu vou me arriscar na conversa de hoje. É um tema muito difícil, porque certamente
os manuais, especialmente os manuais escritos pelos homens, eles vão dizer coisas completamente diferentes do que eu vou dizer aqui. Então, essa talvez é a banquinha, eu ainda estou deixando aberta, os comentários abertos, porque eu queria que todas nós duvidassem de mim hoje. Tudo que eu vou dizer diz respeito a quem eu sou no momento da vida em que eu estou, distante, sem estar nas estruturas de poder, sem estar com nenhum poder de seleção. Então, talvez por esse deslocamento o que eu vou tentar responder hoje. O que é essa pergunta, quem é você, nessas entrevistas de emprego, mestrado e doutorado, mas talvez seja a pior banquinha para ajudar alguém que vai enfrentar esse momento numa entrevista concreta. Então eu preciso muito que vocês hoje me estranhem, porque pode ser que eu esteja falando de um deslocamento do que é verdadeiramente que deve ser feito. Então eu sugiro muito que vocês leiam os manuais, que vocês escutem pessoas que estão nas estruturas, escutem os homens, porque é um retrato que é essa entrevista, certo? Eu vou tirar os comentários e nós voltamos nos últimos 10 minutos. Todas as entrevistas, gente, que eu conheço, elas vão fazer essa pergunta, quem é você? Começa em geral com essa coisa quase que fraterna, que pode ser fraterna, né? Me conta quem é você. Mas essa é uma pergunta do poder, né? Foucault, na Vida dos Homens Infames, que é um textinho pequenininho dele, ele vai dizer que o poder faz isso. Ele exige, ele interpela o outro a se explicar, a se descrever. Então, essa é uma pergunta do poder nessas entrevistas, que podem ser entrevistas de emprego ou entrevistas da vida acadêmica. Eu vou me concentrar especialmente nessas que você está concorrendo a uma bolsa de mestrado, doutorado ou uma seleção. E aí a pergunta vem me dizer, me conta quem é você. Mas é alguém com o poder de algo, de fazer algo a partir dessa escuta, de como você vai se narrar para aquele encontro. Ela não é uma pergunta de um encontro entre duas mulheres que não se conhecem, me fala um pouco quem é você, para a gente se conhecer e a gente se aproximar. Ela é uma pergunta do poder, que vai dizer, a depender do que eu ouvi, você faz sentido. O nosso primeiro ímpeto, porque ela é uma pergunta do poder a nós, é disputar o poder, né? É dizer, eu vou aqui abrir quem eu sou, o que eu já fiz, as redes que eu tenho. E esses são os manuais. Os manuais nos dizem isso, né? Que esse é o momento de você, inclusive faz-se uma expressão. Eu não sei se foi da minha geração, eu não sei se vocês também já ouviram isso, que diz, é importante você se vender seu peixe, como se nós fôssemos uma mercadoria. Então eu repito, talvez nós sejamos e o meu distanciamento seja inocente até. Nós não somos uma mercadoria, né, gente? E os encontros genuínos, as pessoas sabem se nós estamos sendo genuínas. Então, imaginem vocês hoje na vida em que eu estou, se eu entro numa sala em que há uma série de homens, né, que não são brasileiros, que são americanos, eu ao entrar, já se sabe que eu sou uma mulher de fora daquele círculo de definição do poder. E se eu abrir a boca para dizer bom dia, que eu sou uma mulher latina, muito provavelmente. Então há coisas, e isso pode ser um poder, ser uma mulher latina nesse momento. Então há coisas que eu não preciso dizer, que a minha simples presença, ela começa a conversar com as estruturas. Então, como ela não é uma pergunta inocente, ela não pode esperar, do que vai dizer Foucault, que ao ser feita eu me confesse. A verdade, ela não pede a confissão, ela pede uma história, e vai ser uma história sobre quem é você.
Então, a minha sugestão é que a primeira coisa nós desdobremos essa pergunta, que ela começa a ser quem é você, para por que você, aqui e agora. Essa é a verdadeira pergunta que está por trás. Quando alguém diz, me conta quem é você, se apresenta para mim num comitê de seleção. É por que você, aqui e agora. E claro que no final é para nós aceitarmos você como uma que faz parte de nós. Talvez nunca ser igual, né? Eu não estou falando aqui de igualdade, mas de alguma forma de aproximação daqueles que têm o poder de fazer a pergunta. Então, por que aqui e agora tem um fio comum? E esse fio comum tem que ser construído por nós, por você. Algo na sua trajetória que consiga responder por que aqui e agora. Então vejam que ela não precisa ser linear. Eu fiz um PROIC, eu depois fiz um mestrado, eu depois fiz um doutorado, eu depois escrevi um livro, eu depois pesquisei Zika, pesquisei cadê. Eu particularmente não acredito que ela é linear. Ela, quanto menos linear for, menos confessional ela é, e mais uma história do porquê você começa a traçar. E eu vou dar exemplos. O 2, ela não é confessional. Eu não tenho que entrar ali me dizendo todas as coisas, mas eu posso dizer algumas coisas, inclusive fracassos. Eu sei que vocês já devem estar se mexendo na cadeira, né? Que a revista de Harvard vai te dizer, nunca diga seus fracassos. Mas eu diria que pode ser bem dito. Ela não é exaustiva sobre nós. Não só porque nós não somos exaustivas em nenhuma narrativa, nós não cabemos em nenhuma narrativa. Então aqui é uma escolha sobre que história contar. E muitas vezes num espaço muito pequeno. Nós já passamos 10 minutos juntas. E ela precisa de pontos de encontro com quem tem o poder de perguntar, com quem tem o poder de ouvir e que vai sair dessa conversa e vai contar uma história sobre quem é você, sobre quem sou eu. Essas pessoas, que em geral são 3 numa banca, elas vão ter que sair dessa conversa e dizer, ela fez isso, é isso, quer isso. A capacidade dessas pessoas de serem contadoras de histórias sobre quem é você vai depender da sua capacidade de transformar essa pergunta. Por que você, aqui e agora, numa história? Então, você tem que conseguir demonstrar na linguagem e nas evidências que você apresentou, que em geral são sua carta de intenções, o seu currículo, uma história a quem lhe pergunta. E tem o poder de fazer uma nova história sobre você. Porque o poder dessas pessoas são tão grandes que elas podem aprovar, elas podem reprovar. E nós não sabemos, muitas vezes nós não vamos saber nunca, se foi porque eu, ou se o porquê agora, ou se o porquê de ser ali, né? Muitas vezes pode ser algum desses elementos. Não é aqui agora porque não tem vaga. Não é porque você não fez uma boa carta ou uma boa entrevista, né? Então a pergunta é mais do que quem é você e quem sou eu, e mais por que ela é importante para aqui e agora. Porque é isso que vai virar a sua história. A sua história, como a minha história, vai virar quando vocês vão falar da banquinha para alguém. Vocês vão contar a história dizendo... Cara, sabe por que é importante aqui e agora, nesse momento da sua vida, e assistir a banquinha? Vocês estão transformando alguma coisa daqui numa história de porquê aqui e agora sobre o nosso encontro. Porque vocês vão ter que fazer uma avaliação sobre mim para isso, né? Então vocês vão dizer, olha, tem limites, é rápido, ela fala lá umas besteiras, mas às vezes dispara outras coisas na gente que é legal. Então, vocês vão contar uma história, mas eu tenho que contar uma sobre o que é a banquinha para ajudar vocês a dispararem os elementos que vocês contam histórias. Então eu começo com algo. Algumas pessoas dizem, não fale sobre os seus fracassos. Gente, quase todas as bancas em que eu estive, em que a pessoa dizia, essa é a 4ª seleção que eu venho. Isso tinha um impacto
assustador. Quero dizer, essa pessoa quer, essa pessoa está aqui. Ela continua, ela acredita. E você não vai dizer só como um fracasso, de dizer tenha pena de mim. Não, porque eu acredito aqui e agora, porque a minha história diz que é aqui que eu quero tentar, que é aqui que eu quero cursar, que é com essas pessoas que eu quero estudar. Então, os fracassos, eles não são algo para serem escondidos. Eles não vão estar no seu currículo, no seu Lattes. E ali é um lugar que parece que nós não contamos os nossos fracassos. Parece não, né? E ele pode ser um disparador importante de por que aqui. Aqui porque eu quero me encontrar com essas pessoas. Tanto que eu estou fazendo a terceira vez. Então, pense ao construir a história sobre quem é você, no que precisa ser dito para que essas pessoas que escutam sobre quem é você sejam capazes de contar uma história. Então, como é que eu faria? E eu recentemente tive que fazer isso com a minha vida, né? Saindo do Brasil, com uma história de longo tempo como professora, ter que contar uma história. Quem é você? O que está acontecendo? Né? E rapidamente eu podia ser alguém criadora de problemas. Como transformar esses elementos de uma história em uma narrativa de por que aqui e agora? Então, eu sugiro muito que você abra o seu currículo, não importa que ele seja um currículo de alguém que está começando a carreira acadêmica. Olhe os eventos que você participou, olhe os grupos que você interagiu, olhe os marcos que você considera que você teve, olhe as conquistas, olhe as perdas. Olhe nos marcos e nas conquistas, pode ser artigos, pode ser congressos, pode ser pesquisas, pode ser extensão, pode ser seminários que você ouviu, cursos que você fez, mas faz esse mapa, faz ele desenhadinho, visual. Aí começa a juntar as peças. O que essas peças contam de uma história, de por que aqui e por que agora, neste encontro em que você vai ter que responder. Você vai ter que olhar para aquelas pessoas que estão ouvindo você, porque você vai ter que fazer alguma interação com elas. Você olha, por que aqui? Você veja que na minha história, eu, mesmo tendo mudado de tema, eu sempre me interessei pela questão da deficiência, sempre me interessei pela questão racial, sempre me interessei pela questão das mulheres. E aqui há A, B, C, D, evidências, frentes de trabalho da questão racial, da questão de gênero, da questão da deficiência, da questão constitucional, do que vocês forem trabalhar, do direito à vacina. Você começa a fazer uma conexão entre aquela sua história, que é por que você está transformando quem é você e por que você no aqui e agora. Então pense sempre como história. Não seja linear. Não comece com aquilo que a gente aprendeu lá no ensino médio, não sei nem se foi no ensino fundamental, que você tem que começar com o antes para ver o depois. Você pode ver o depois, você pode começar o agora. Neste momento da minha vida, eu estou profundamente provocada sobre a questão do acesso às vacinas. Esse é o momento em que o mundo vive A, B e C. E isso está conectado com a minha própria história. Ele está querendo participar aqui. Eu vou só mostrar ele e aí ele vai embora. Ó, tá cortado, tá? E aí você não precisa fazer linearmente. Você pode fazer do hoje e buscar as pecinhas para trás. Quanto mais você fizer isso, mais você vai usar o seu tempo bem. Imagine que se você tiver muito tempo numa entrevista, imagine que hoje está sendo virtual, gente. Você vai ter o quê? 20 minutos? Meia hora? 15 minutos? Quanto antes você for no agora, e aí você capta elementos do passado, mais você vai provocar a atenção. Responda o aqui e o agora, no começo. E aí busca os elementos da sua trajetória para mostrar que você tem, não sei se solidez, consistência, né, trajetória para chegar ali. Então não vá buscar. É claro que você que vai decidir que elementos do passado longínquo são importantes. Eu consigo imaginar para algumas pessoas que são a primeira geração entrando na universidade, que em algum momento falar sobre a escolaridade da mãe, nós temos enormes evidências que a escolaridade da mãe é decisivo para a mobilidade social,
seja um elemento a ser trazido de um passado muito íntimo, mas ele é um elemento, você não precisa começar com ele. Então, se uma entrevista longa de 20 minutos, você está usando alguma coisa como 5 minutos para responder essa pergunta, é muito tempo. 3 minutos? Pense como você conta essa história. Então, eu evitaria narrativas de sucesso pleno. Evitaria a ideia de ideias únicas e brilhantes. Evitaria qualquer narrativa de que você é única. Eu traria uma narrativa de quem é você com um espelho de uma possibilidade de colaboração com aquelas pessoas, com aquele programa, com aquele grupo. O que você tem que mostrar é que você está preparada a colaborar, que você está conectada às outras pessoas. E você tem elementos de prova, que você chama o seu currículo, a sua carta. Você não vai repeti-lo. Você vai compor a história como disparadores daquelas matérias, daquela materialidade da verdade que está ali. Então, sobre os seus fracassos, e que é algo de muito risco, e que eu peço muito que vocês duvidem do que eu digo, sobre dizer ou não que você já tentou uma vaga, dizer ou não que há limites na sua proposta, de que ela pode ser muito maior do que o que ela está, eu diria sim. Elas são elementos de uma sinceridade, de uma solidez. Então, pense sempre, essa é a minha sugestão, como essa é uma pergunta de uma história sobre porquê e que outros vão ser capazes de contar. Com 3 elementos, muitas vezes, que você tem. O seu projeto, com sua carta de intenções, o seu currículo e a sua entrevista. Tente não repetir os 2, tente transformar o 2 em evidências. Como vocês puderam ver no meu currículo, nesse momento em que eu participei desse grupo, foi muito importante para mim, para fazer esse giro de aproximação de tal questão. Hoje eu estou pensando vacinas, muito embora o meu mestrado não tenha sido sobre isso, mas no meu mestrado eu trabalhei tal questão que me permitiu trazer um conjunto de conceitos, um conjunto de referência, me aproximar de determinados grupos. Então, em resumo, a minha sugestão é: transforme a pergunta quem é em você em por que você aqui e agora. Não faça uma narrativa linear. Ajude as pessoas que estão ouvindo a ouvirem a sua história e que sejam elas capazes de contar uma história sobre quem é você, para que você consiga ir adiante nesse processo seletivo. Agora eu repito, eu vou abrir os comentários. Essa pode ser a banquinha mais fajuta que vocês já ouviram, de que talvez isso não funcione. O modelo seja muito masculino e muito baseado em ideias de que você é um único, que você é um sucesso absoluto, que você tem que mostrar. Então, duvidem de mim mais do que nunca, tá? Eu vou olhar as perguntas. Eu tenho 3 perguntas que, na verdade, foram só pessoas dizendo: ai, que bacana. Então, eu queria muito ver se vocês têm perguntas para eu começar a responder. Gente, é claro que vocês podem ter entrevistadores agressivos. Os fracassos são resultado de uma iniciativa e é positivo contar. Eu acredito que pode ser. E aí você tem que também estudar quem são as pessoas das quais você vai contar essa história. Se são pessoas que acreditam que existem gênios e de que todos já têm que chegar prontos, talvez não. Por isso que é tão importante, antes de ir para qualquer comitê de seleção, saber com quem você vai conversar. Você veja, comentar sobre fracassos, que eu vejo que vocês estão perguntando isso. Não é sair contando uma ladainha de fracassos, mas imagine você que é o 2º ano que você está tentando seleção naquele programa. É o 2º ano que você está tentando uma vaga naquela bolsa. Aquelas pessoas têm como saber que você está tentando o 2º ano, né? Especialmente se você chegou na entrevista. Por que não transformar isso a seu favor? Olha, no ano passado eu tentei, eu não sei muito bem, eu não fui aprovada na entrevista, mas eu resolvi não tentar em outro programa, porque eu quero tentar aqui. Porque, você está começando a responder, por que aqui e agora? Porque são essas pessoas que eu quero trabalhar, porque eu quero
fazer isso com A, B e C grupos. Se o entrevistador for agressivo, algumas pessoas têm respostas diferentes da minha, né? Que algumas pessoas vão dizer, aguenta a agressividade porque essa é uma interpelação do poder, porque esse é um teatro, ele está fazendo um teatro para você, para os colegas deles. Outras pessoas vão dizer, não, responda agressivamente também. Eu não tenho uma fórmula, né, gente? Eu queria poder dizer que eu tinha, mas eu não tenho. O que eu só posso dizer mais do que para vocês, seria para os meus colegas, fica muito atento em ser agressivo. Se você continua achando que a vida acadêmica é um lugar de exercício do poder pela agressividade, vai ser muito rápido de ser desbancado. Hoje, com todas as entrevistas virtuais, elas deveriam ser gravadas como princípio de funcionamento, mas senão qualquer pessoa está gravando. Então, é muito melhor que a civilidade seja a regra do que a civilidade seja uma regra aprendida pela vergonha. Então, eu não teria muito como dizer a vocês o que fazer com a agressividade do outro contra nós, né? A minha é assustador que seja algo tão comum na vida acadêmica, mas eu não tenho uma fórmula, né? Para recolocar um longo período parado fora da área. Mariana, por exemplo, as mulheres vivem isso com muita frequência pela maternidade. Dica, né? O trabalho do cuidado, mas transforme isso numa narrativa conceitual. O trabalho do cuidado, ele é intensamente depositado nas mulheres. A pós-graduação, ela é um rolo compressor em 2 anos, 4 anos, da qual a distribuição do uso do tempo da vida me fez terminar isto, cuidar disso, preparar isso para fazer isso bem feito. Eu repito, não é uma confissão, gente. Não saiam contando detalhes da sua vida, porque não precisa. Você precisa ir aos detalhes que sejam capazes de compor uma história. Vieira, o fato de ter 55 anos, de ter 60 anos, de ter 20 anos, a depender de quem escuta a sua história, as histórias podem ser: você é verde demais, você é madura demais. Eu não me intimidaria, porque os estereótipos da vida, elas funcionam para a escala porque é o outro que está falando dele, ele não está falando de você. Ele está falando como ele está ouvindo a sua história e vendo você, né? Então, é onde essa corda se estica para os estereótipos da vida. Algumas pessoas vão considerar que as pessoas mais maduras estão preparadas, sabem o que querem, e outros vão dizer, não, as pessoas é onde nós temos que investir que vai ter um tempo. Como é que você acaba sabendo da banca? Quase todos os programas, e se assim não forem, eles deveriam ser, nós temos que brigar pela transparência, elas divulgam as pessoas da banca. Estude sobre elas, olhe o lattes delas, olhe qual é os grupos de pesquisa, os temas que elas pesquisam. Porque quando você fizer aquela lista sobre que marcos da sua história você vai compor a sua história para responder, porque você aqui e agora, você faz conexões que são não ditos. Você não vai precisar dizer, olha, Débora, como você pesquisa, eu também pesquiso. Você está contando uma história, está aproximando o outro ou a outra de você. Porque esse é um momento, gente, que o poder interpela, mas que você está tentando se aproximar, né? E nós queremos que o outro se aproxime dessa história que você está contando, certo? Eu perdi algumas perguntas. O Jung, ou a Ana, disse que entrou aos 43 anos e se preocupava isso com a juventude. Gente, isso é permanente. Eu tive já colegas que, sei lá, com seus 20 e poucos anos, diziam, eu não vou mais estudar inglês, porque todo mundo na sala é adolescente. Quando você chegar aos 40, você vai dizer que tolice. Então, se você tem 40, você tem 50, você tem 60... Nós estamos com o tempo da vida. Lembra do Walter Ugumãe? Nós estamos no tempo de nos encantarmos com a vida. Alguém que quer fazer essa trajetória de abrir os livros, de estudar, de pesquisar, porque está maravilhando-se com a vida, se encantando com a vida. Não permita
Que noções de prazo de validade sejam noções de prazo de validade para os seus sonhos. Pode parecer autoajuda o que eu estou dizendo, mas a vivência do tempo, ela vai se vivendo no largo. E nós vamos vivendo junto com ele. E a gente vai vendo que tudo aquilo que a gente pensou antes era ainda localizado no tempo, né? Então, não faz isso. Não se permite uma introjeção do prazo de validade como uma desilusão, né? Já passou meia hora que eu falei sem parar. Então, eu queria muito ouvir. Os sonhos não têm, Bela, prazo de validade. Eles não podem ter. E como diz Walter Ugumãe, quem espera dormir para sonhar é um miserável, né? A gente tem que sonhar acordado. Esses são os sonhos que nos transformam. E quem está aqui falando de uma entrevista é porque está sonhando. Então, a gente já passou 30 minutos. Eu queria muito ouvir depois de vocês, se hoje fez sentido, ou se eu estou levando vocês para um mau caminho. Eu acho, Fiderrima, que sou eu falando baixo. Eu estou falando baixinho hoje porque eu estava com um pouco de medo, se ia fazer sentido ou não. Vamos ver, me escrevem para dizer se fez sentido. Mas hoje, por favor, fiquem atentas se eu não estou levando vocês para o mau caminho de quem pode achar que tá com a vida ganha e que não precisa disputar, não precisa dizer que é melhor e que talvez. Sim? Até domingo que vem, gente. Se vocês tiverem ideias do que vocês querem, a ilustração de hoje eu acho que é a primeira que eu me salvo. Ela é bonitinha, sandalinha bonitinha. Então, tenham piedade de mim para a ilustração da semana que vem. Um beijo em todo mundo e até domingo que vem. Passa muito rápido, viu? Um beijo em vocês.